Bem-vindos. Dois pensadores brasileiros vão fazer a nossa noite hoje. Um de linhagem política baiana, filho de carioca com alemão, vem e diz com sotaque americano: cada um de nós nasce enquadrado. Acordamos do nada e nos encontramos jogados dentro de uma classe, de uma raça, de uma nação, de uma cultura, de uma época. Nunca mais conseguimos nos desvencilhar completamente desse enquadramento. Ele nos faz o que somos, mas não tudo o que somos. O indivíduo sente e sabe também ser mais do que essa situação, ao mesmo tempo definidora e acidental. Daí vem o outro, o mineiro de sobrenome italiano, erudito que gosta de manter os pés no chão e fala: ser ou não ser vira-lata? Nossa condição vira-lata é uma realidade genética atestada. Como nenhuma outra população do mundo, somos afro-euro-ameríndio descendentes. Ao vira-lata repugna o culto da pureza, a raça pura, a lógica pura, a razão pura, a vontade pura. O vira-lata celebra os valores da amizade, do convívio e da amabilidade sem cálculo, onde o mero existir é um prazer. Para o vira-lata, a alegria é a prova dos 9. Pois bem, por caminhos e visões de mundo diversas, essas duas cabeças querem entender por que o Brasil, tão cheio de vitalidade, é tão incompetente. Como pode ser tão moderno e, ao mesmo tempo, crônica e mentalmente subdesenvolvido. E por que falta a nosso vigor o mínimo rigor. Grandes teóricos, os dois metem mãos e cotovelos na prática política. Atuam não só como ideólogos ou conselheiros, um já foi até ministro. Ambos se dedicam a formular estratégias de longo prazo para o Brasil. Buscam caminhos realistas e duradouros para problemas que, por parecerem eternos, parecem não ter solução. Discordam bastante, muito mesmo esses dois, mas concordam no principal: não desistir do projeto Brasil, da ideia de uma nação que agora, junto às palavras de um e de outro, transforme vitalidade em ação fecunda e transforme o complexo de vira-latas em orgulho de ser vira-latas. Pedindo a Deus que os abençoe, pedimos aqui nós a vossa bênção, professores, doutores, patrícios, Roberto Mangabeira Unger e Eduardo Janetti. Nessa abertura eu fiz um mini sarapatel ali de algumas ideias do Eduardo no livro O Elogio do Vira-Lata, e do Roberto Mangabeira Unger eu citei um trecho da antológica crônica Uma Vida Humana. Eduardo, a você o que atrai e estimula no pensamento de Mangabeira Unger? A generosidade, a ideia de que é preciso usar a imaginação para imaginar futuros muito mais audaciosos e ousados do que são o dia a dia da política, provavelmente em qualquer lugar do mundo, mas também no Brasil. Uma definição generosa de visionário você usou agora? Ou estou exagerando? Eu acho que o que diferencia o ser humano é a capacidade de sonho. E nós precisamos sonhar coletivamente também. Como indivíduo e como nação. Como nação. O Brasil há muito tempo perdeu essa condição de ser capaz de sonhar com um futuro grande, um futuro belo, um futuro que está muito na linha da crônica que você acabou de dizer, em que a transcendência às nossas limitações são o salto para o futuro. E nós já tivemos sonhos tão bonitos. Não sei porque você estava falando dos sonhos que a gente teve, lembrei de João Gilberto, que morrendo encerrou uma era que foi de muito sonho. É. Antes de ir adiante, e no pensamento do Eduardo Janetti, o que lhe atrai, o que o senhor gosta, como se identifica? A devoção à liberdade e a dedicação ao Brasil, combinadas numa militância intelectual intransigente. Não só intelectual, como na prática política, assim como o senhor. No encaminhamento de suas ideias, no encaminhamento político, parece que nós ainda estamos presos ao binarismo legado pela Revolução Francesa de direita, esquerda
E parece também que isso já não está mais atendendo, pelo menos ao imaginário do povo. O senhor gosta de ser chamado de esquerdista? Você é esquerdista? Eu me considero um homem de esquerda, sim. No sentido norte-americano? Há uma confusão, não, no sentido universal. Há uma confusão sobre direita e esquerda agora no mundo todo. Agora, direita significa quem prioriza a liberdade dentro do sistema institucional existente. E esquerda, quem prioriza a igualdade, liberdade contra a igualdade, com o conservadorismo institucional. Mas não significava isto antes. Nas sociedades contemporâneas, a liberdade veio a significar a frieza. As sociedades tradicionais se caracterizavam por uma mistura de troca, prepotência e afeto. A sentimentalização das trocas desiguais. Quando ficaram mais livres e igualitárias, ficaram mais frias. Nós, no Brasil, estamos querendo aprender como ser livre sem ser frio e como preservar o calor. E, para isso, é que precisamos inventar alternativas institucionais e de consciência. E, para inventá-las, é preciso nos libertarmos do colonialismo mental que nos aflige. Colonialismo mental. Colonialismo mental, que é o tema do livro de Mangabeira, Depois do Colonialismo Mental, Repensar e Reorganizar o Brasil. A gente vai adiante nessas ideias que o senhor ensaiou aí, mas antes eu quero perguntar para o Eduardo, já que falamos da esquerda. Bem jovem ainda, Eduardo, você se assumiu como um liberal, o que até bem pouco tempo no Brasil era ser chamado de a direita de Gengis Khan, um liberal. Você se ofende ou já se ofendeu de ser chamado de direitista ou coisa parecida? Não. Mas eu queria explicar que, quando eu falo em liberalismo, é no sentido em que o Roberto usou também, é o liberalismo clássico. Não, mas aí o liberalismo clássico é o britânico, não o americano. Tem o britânico, tem o americano também, e tem o neoliberalismo. Aí precisa demarcar essas palavras, a gente precisa ter muito cuidado, Pedro. Tem palavras que são teste Rorschach ideológico. Sabe aquele teste Rorschach? O capitalismo você parou de usar essa palavra. Parei de usar porque cada um entende como quer. Explica o teste de Rorschach. O teste de Rorschach é aquela mancha, aquele borrão que os psicólogos usam para que você projete ali alguma fantasia. O que você está vendo? Tem palavras do nosso vocabulário político, ideológico, que são testes Rorschach ideológicos. Você usa aquela palavra e cada um projeta nela o que bem entende. Eu acho que a gente tem que ter muita clareza para definir bem os termos que estamos usando e evitar alguns termos. Pois é, tudo que está faltando no momento é clareza para entender esses termos e boa vontade até para entender o outro. Nós caminhamos, e não é só no Brasil, para uma polarização raivosa e para uma coisa que os psicólogos chamam viés de confirmação. É uma situação em que a pessoa perde a capacidade de ter interlocução com o contraditório. Tudo o que acontece no mundo confirma o que ela acredita. E a força da crença é critério de verdade. Isso ocorre na vida pessoal e ocorre na vida política. Na vida pessoal, a pessoa que está tomada pelo ciúme, tudo o que acontece no mundo confirma o ciúme que ela está sentindo. Isso é viés de confirmação. Na política, a pessoa se fecha numa bolha informacional e só ouve aquilo e tudo o que acontece reforça o que ela já acredita. Não vamos nem falar de redes sociais aí, que vai ser chover no molhado, né? Pois é. Roberto, agora, esquerda, direita, no Brasil de 2019, esses termos ajudam a entender ou a encaminhar os problemas brasileiros? Estão nos confundindo. O grande atributo do nosso país é a vitalidade. Uma vitalidade assombrosa, desmesurada, anárquica, quase cega. E a nossa tragédia tem sido deixar de prover aos nossos concidadãos os meios, as oportunidades econômicas, educativas e políticas para transformar essa vitalidade em ação fecunda. Esse é o problema. Então, agora, o Brasil vive no marasmo da mediocridade. E nós vemos no poder um projeto
recomendado pela elite brasileira, em grande parte, não apenas por Bolsonaro e sua equipe, que diz: vamos acertar as contas públicas, vamos melhorar um pouco a qualidade do ensino dentro de um paradigma empresarial e vamos construir infraestrutura com dinheiro dos outros. E assim o Brasil vai deslanchar. Nenhum país na história moderna, nos últimos 250 anos, subiu assim. Todos os países que emergiram tiveram um projeto estratégico e rebelde. E é isso que eu quero para o Brasil. Organizar, dar braços, asas e olhos a essa vitalidade brasileira pela inovação nas instituições econômicas e políticas. Essa você diria que é uma plataforma de esquerda? Sim, nós precisamos de um projeto libertador. O Estado, sim, precisa de um escudo fiscal. Nós precisamos sacrificar, consertar as finanças públicas, mas não é para ganhar a confiança financeira. É pela razão oposta, para que o Brasil e seu governo não tenham de ficar de joelhos diante dos mercados financeiros e possam ousar na construção de um projeto rebelde. O Eduardo não está aplaudindo, não, porque eu tenho certeza que ele discorda de uma ou duas coisinhas aí do que foi dito. Começa pelo que você concorda e vamos às discordâncias. Eu queria trazer um pouco esse discurso para a terra. Nós estamos num país em que o Estado arrecada 33% da renda nacional em impostos. A nossa carga tributária, ela tira da população 1/3 de tudo que a gente cria de valor em tributos. A gente trabalha 1/3 do ano para pagar imposto. Para pagar Exato, imposto. isso. E está todo mundo pagando. Tem muito brasileiro que acha que não paga imposto porque não sabe que quando ele liga a luz ele paga, quando ele usa o telefone ele paga, quando ele vai no posto ele paga. E paga muito. Só que o Estado brasileiro, além de arrecadar 33% da renda de todos nós, ele gasta 7% da renda do total do Brasil a mais do que ele arrecada. 40% de todo o valor criado pelo trabalho de nós brasileiros, passa pelo setor público. E metade, pasmem, metade dos domicílios brasileiros não tem saneamento básico, não tem coleta de esgoto. Como é possível tal arrecadação com tal qualidade de serviço? O que acontece com os recursos enormes que são drenados da sociedade, vão para o governo e não voltam para a sociedade? A gente tem que entender isso, se nós não vamos sair do lugar. Quer ver outra coisa, outro ponto? Roberto, coberto de razão ao falar da vitalidade empreendedora brasileira. Só que 40% dos brasileiros não têm sequer uma situação regular de emprego. Estão na informalidade, na maior precariedade concebível, sem nenhum direito, sem carteira, sem previdência, sem justiça, sem nada, estão abaixo da lei. Como é que nós podemos tolerar e aceitar uma situação que condena metade dos trabalhadores brasileiros, quase, a viver à margem da vida normal do cidadão? Deveria ser a coisa mais normal do mundo, o cidadão ter uma situação de emprego normal e ter uma empresa normal dentro da lei. Como é que as instituições brasileiras se deformaram a tal ponto que a nossa economia fica completamente asfixiada? Qual a responsabilidade do sistema financeiro citado pelo Mangabeira nisso? Eu não sou a favor de hostilizar o sistema financeiro. Eu acredito que os bancos no Brasil têm lucros extraordinários, falta competição, os juros são exorbitantes, mas não é brigando com o sistema financeiro que nós vamos sair do lugar. Você queria dizer alguma coisa, professor? Sim, quero dizer primeiro esse tema que o Eduardo levantou do trabalho. Metade da população economicamente ativa na informalidade, nas sombras da ilegalidade e na economia formal, uma parte crescente precarizada, em situação de trabalho temporário ou terceirizado. Juntando os precarizados e os informais, é a grande maioria da força de trabalho no Brasil. Para ascender a um projeto que nos engrandeça, nós precisamos construir regras
que protejam, organizem, representem essa maioria de informais e precarizados. E não apostar na insegurança econômica radical. Precisamos também, na relação entre o sistema financeiro e a economia real, assegurar que as finanças sirvam à agenda produtiva da sociedade. O sistema financeiro pode ser um bom servo, porém é sempre o mau senhor. E, portanto, esses são os eixos de uma alternativa econômica. Sacrifício a favor da rebeldia, disseminação da economia do conhecimento, resgate da maioria precarizada e informal e subordinação do rentismo financeiro à agenda produtiva. Aí nós vamos para frente, se tivermos também uma educação que nos capacite. Eu, quando escuto o professor falando isso, me lembro daquela pesquisa que a Fundação Perseu Abramo fez há uns 2 anos, no ABC Paulista, fundação que serve ao PT e que indicou que a classe trabalhadora não quer o que os líderes da esquerda brasileira acreditam que ela queira. É uma cultura empreendedora. As pessoas querem empreender, querem ter seus negócios, querem ser livres e querem criar. E eu acho que nós temos que falar mais de educação, porque se a educação fundamental não tiver a qualidade que ela precisa ter, nada disso vai acontecer. Sim. Vamos falar de educação já. Antes eu queria mostrar para vocês uma declaração de um fã declarado de vocês dois. Ele não perde a oportunidade de elogiá-los. Ele esteve aqui no fim do ano passado e falou de uma maneira bonita sobre utopias, porque muita gente nesse momento está amarrando um bode, que esse Brasil, não temos futuro. Aí olha o comentário que Caetano Veloso fez. Nos anos 80, se alguém me dissesse que Fernando Henrique Cardoso ia ser eleito presidente da República e não ia ser mal no papel, e que depois dele viria Lula, eu dizia, não, qualquer pessoa diria, tá doido, é otimismo demais, isso aí é sonho, é utopia. E, no entanto, tudo isso aconteceu e pôde durar, e o ciclo está se encerrando agora, mas mesmo assim, eu acho difícil a gente jogar fora o conseguido em matéria de amadurecimento. Eu acho quase impossível. Eu não acho impossível, mas acho mais difícil do que se pensa. Mais difícil do que se pensa. Ele estava ouvindo ali, quando ele fala do Fernando Henrique, depois seguido pelo Lula. Por que no Brasil, na política, é mais fácil alianças de figuras opostas e de partidos antagônicos do que daqueles do mesmo de parentesco próximo? É uma pergunta que eu me faço, Pedro. Nós tivemos 6 eleições consecutivas em que o PSDB e o PT disputaram a presidência. O projeto de país deles, eu não acho que é tão ruim quanto o Roberto desenhou aqui. Não é só um açúcarzinho para dourar uma situação. Eu acho que tem coisas muito boas e que precisam ser preservadas. Mas o que não dá para entender é que esses 2 partidos, que foram na presidência durante muitos anos, nunca conseguiram cooperar. Cada um deles, quando esteve no poder, preferiu se aliar ao que há de mais sinistro na política brasileira, e eu não preciso dar nome aos bois, e a palavra boi aqui não é gratuita. Preferiram se aliar ao que há de mais sinistro na política brasileira do que trabalhar junto pelo Brasil. Isso é pequeno. Aliás, acho que é o problema que nós, que nos imaginamos progressistas, temos hoje. Se nós continuarmos brigando entre nós, quem está no poder vai continuar. Então, já que você disse isso, que tipo de organização se pode esperar ou deveria ter a oposição? Nós precisamos nos entender e saber o que nos une. Porque agora nós temos um inimigo comum muito mais devastador e maior. É como na época da ditadura, de certa maneira. Na ditadura, todo esse espectro se uniu pela redemocratização. Hoje nós temos uma ameaça... Mas aí termina a sua comparação com a ditadura, né? Termina. Mas é um projeto que nos afronta. O que está acontecendo no Brasil é muito sério, gente. É o desmatamento da Amazônia, é a liberação de pesticidas terríveis para usar no agronegócio,
É um descaso total pela educação. São declarações inaceitáveis contra gênero, grupo humano. Não dá. E nós não conseguimos, do outro lado, nos unirmos para criar uma alternativa de poder real. Se nós tivéssemos nos unido na eleição, e eu tentei trabalhar para que isso acontecesse, nós poderíamos, quem sabe, ter impedido o desastre. Infelizmente, rompemos, como o Caetano falou corretamente, terminou um ciclo, mas ele terminou da pior maneira concebível, com a vitória da extrema-direita retrógrada e que está ameaçando conquistas fundamentais da vida brasileira. Eduardo, como teórico intelectual, é ligado a Marina Silva e o professor Mangabeira, ligado a Ciro Gomes, ao PDT, posso dizer assim. E esse projeto da esquerda foi detonado, sequer se montou, mas foi desmontado antes. Por quê? Pura ganância ganância não é bem a palavra, puro centralismo lulopetista? Não houve visão e generosidade para construir uma aliança majoritária, uma aliança dedicada à construção de um projeto produtivista, capacitador e democratizante. Uma democracia de alta energia que não precise de crise para propiciar mudança. Nós vamos ter que agora tomar o caminho longo, mas o Brasil está pronto. O Brasil continua íntegro na sua base, buscando alternativa. Queria lhe perguntar, nessa conjuntura bem descrita pelo Eduardo, o que nela é estrutural, o problema básico do Brasil que se manifesta nesses sintomas conjunturais? O grande perigo que ronda o Brasil agora não é o autoritarismo, é a mediocridade. A perpetuação da mediocridade. Essa é a tristeza do Brasil. Essa vitalidade toda se esvaindo em fumaça. Esse é o problema. Então, há uma multidão de pequenas e médias empresas que estão lá atrás, reféns de um primitivismo econômico, sem acesso a crédito, a tecnologia, a práticas avançadas. Na educação, nós temos um ensino vidrado em enciclopedismo raso e decoreba, como se o objetivo da educação brasileira fosse transformar crianças brasileiras do século XXI em crianças francesas do século XIX. Em que você chega junto do professor aqui? Eu acho que isso é uma concordância central entre vocês, a educação como vetor principal para qualquer mudança profunda. No entanto, se a gente chamar qualquer político de qualquer extremo do espectro ideológico, vai falar que a educação e não é de hoje, não. Desde sempre. Desde sempre. Então, eu quero saber o que vocês estão propondo de diferente. Eu acho que quem não se identifica com isso que aí está dominando a política brasileira precisa se organizar, precisa se unir e precisa se entender. As lideranças políticas que estão excluídas do poder precisam se juntar. E nós precisamos tomar cuidado também, Pedro, com a fragmentação das políticas identitárias. Há muitas pessoas aguerridas, mobilizadas, mas que ficam presas aos seus pequenos nichos de política voltada para o seu grupo. E nesse vácuo entrou o populismo de direita. Eles adoram essa coisa identitária porque fragmenta todo mundo. Nada de braçada. Então nós temos que buscar entender como foi possível esse retrocesso e o que fazer para que ele não se repita. Isso passa por organização política. Liderança. Está faltando liderança na política brasileira de oposição. A oposição brasileira precisa reexistir. Não é resistir. Reexistir. O que significa quase renascer. Mas quer dizer alguma coisa? Respondendo a seu imperativo, por favor, ser muito claro sobre o tipo de educação de que nós precisamos no Brasil. Ela tem que ser um ensino que privilegie as capacitações analíticas e sintéticas, com primazia sobre os conteúdos.
Nos conteúdos, o aprofundamento seletivo, não o enciclopedismo superficial. Na estrutura social da educação, o trabalho de equipe, a cooperação. Não a mistura de autoritarismo e individualismo que caracteriza a sala de aula. E ensinar cada matéria de pontos de vista contrastantes. Nada deve ser ensinado de uma só vez. Escola com partido. Eu resumo isso. O que existe hoje na educação brasileira, eu acho que pode ser resumido da seguinte maneira. Uns fingem que ensinam, outros fingem que aprendem e tudo termina em diploma. Ai, peraí, eu vou cortar os pulsos ali e já volto. Não, já que a gente está falando de educação, vamos ouvir a pergunta de um ex-aluno do professor Mangabeira Unger. Não é o Obama, que já foi aluno dele em 91, mas é um cara brilhante, um farol no panorama científico e cultural do Brasil. Ronaldo Lemos. Roberto, eu queria saber a sua opinião sobre o papel da inovação, da experimentação e da economia do conhecimento para promover o desenvolvimento de um país. É isso. Agora há essa nova vanguarda produtiva no mundo, mas ela existe só como ilha, como franja. Nós precisamos disseminá-la. O Brasil é uma grande anarquia criadora, mas preso no primitivismo. Nós precisamos agora vir ao encontro do país e abordar os brasileiros para empoderá-los. Daí a importância dessas alternativas. Um projeto que democratize a economia brasileira do lado da produção, da oferta, das capacitações, não apenas do lado da demanda e do consumo. Não é aquilo que tivemos no passado, o nacional consumismo. No passado recente, você diz, a produção e exportação de commodities, de produtos naturais pouco transformados, para subsidiar o consumo urbano. Essa espécie de compra das consciências brasileiras. Não é isso. Mas também não é o projeto do bom comportamento, de simplesmente acertar as contas do governo na esperança de ganhar o agrado dos mercados financeiros. Na experiência histórica, a rebeldia nem sempre é premiada, mas a obediência é castigada invariavelmente. Eu não quero no Brasil um projeto de abdicação nacional, que é o que agora temos. Como chegar, se é que você concorda com esses objetivos, como chegar a eles? Eu repito o que eu disse, Pedro, passa pela política. Passa pela política. Nós temos que saber nos organizar. Eu tenho certeza que as forças que desejam esse Brasil são majoritárias na sociedade brasileira. Mas nós não conseguimos nos organizar politicamente para ter um projeto, para ter liderança, para ter força. Vamos dar o benefício da dúvida para o ministro Abraham Weintraub, o nosso ministro da Educação, que lançou um plano de captação de dinheiro privado para as universidades públicas. O que você acha disso? Eu não tenho, em princípio, nada contra financiamento privado para pesquisa e para inovação e empreendedorismo na rede federal de ensino também. Agora, eu acho que é uma total perda do foco do que é relevante hoje para a educação brasileira. O que a gente precisa fazer dramaticamente é melhorar a qualidade do ensino fundamental desde o início. Nós temos um sistema que nega a boa parte da população brasileira esta capacitação para desenvolver o seu potencial. Tinha um economista inglês que falava do Shakespeare analfabeto. O sujeito que teria sido Shakespeare se fosse alfabetizado. O Brasil está povoado de talentos extraordinários que não têm esta capacitação para viver o seu potencial, a sua plenitude. E que descem ao túmulo sem se haverem descoberto. Sem se haverem descoberto. Ou vão para coisa pior. E por isso, na educação, além de mudar a maneira de aprender e de ensinar, precisamos, num país como o nosso, grande, desigual e federativo, reconciliar a gestão local das escolas com padrões nacionais de investimento e de qualidade. Qualidade do ensino que um jovem brasileiro recebe não deve depender do acaso do lugar onde ele nasce. Sim, perfeito. E, portanto,
Além de ter um sistema nacional de avaliação e mecanismos para redistribuir recursos de lugares mais ricos para lugares mais pobres, uma maneira de os 3 níveis da federação se juntarem e vir em socorro de uma rede escolar local que repetidamente caia abaixo do patamar mínimo aceitável. Assumir aquela rede, delegar a sua gestão a administradores profissionais independentes e devolvê-la consertada. Isso parece bem factível. É bem factível e deveria ser o foco prioritário dos 3 níveis de governo. Eu quero levantar 2 questões. Uma para você, que costuma se dizer simpático à prática de plebiscitos constantes para conduzir a política, e para você uma sugestão para levantar din-din, dinheiro para fazer essas coisas. Eu sei que você tem uma ideia para dar para o Paulo Guedes. Guardem as respostas, que elas virão logo depois de um rápido intervalo. A gente volta em instantes. A gente está de volta nesse esclarecedor, iluminador debate, conversa com Roberto Mangabeira Unger e Eduardo Gianetti. Professor Mangabeira, por que você é simpático à prática plebiscitária na democracia, quase uma democracia direta? O tema é mais amplo. É mais amplo. Nós queremos acelerar o passo da política. Quando há um impasse, mecanismos constitucionais para resolver o impasse rapidamente. Pode ser por plebiscitos ou referendos, como você perguntava, ou pode ser por eleições antecipadas. Estamos falando, por exemplo, de algum tipo de sucedâneo, de alternativa ao impeachment? Ao processo de impeachment, que foi tão traumático? Quando há um impasse entre o Congresso e o Executivo, qualquer um dos 2 poderes deveria poder convocar eleições antecipadas. Quais suas observações a respeito, sua crítica? Eu tenho sérias dúvidas, Roberto sabe disso, sobre essa ideia de plebiscitos e de, toda vez que surgiu um impasse entre Executivo e Legislativo, consultar a população. Eu acho que isso vai abrir uma caixa de Pandora e a gente pode se descobrir em situações institucionais muito, muito delicadas, se começar a caminhar para um excessivo ativismo de convocação plebiscitária. Eu gosto muito quando o Roberto fala do experimentalismo incremental local. Eu acho que isso é fundamental. Nós temos muita coisa desnecessariamente pendurada em Brasília. Então você diz isso em nível de prefeituras, de municípios. Exatamente. É preciso empoderar prefeituras, municípios, e é preciso que eles assumam uma condição de protagonista de novas iniciativas de política pública, referidas às necessidades locais. Não tem sentido ficar dependendo de uma decisão em Brasília por uma questão... O cidadão mora no município, ele não mora em Brasília. Saneamento é município, educação é município, saúde é município, segurança é município. Eu sou municipalista. Eu queria ver o poder descentralizado. Brasília tem um poder de coordenação, de definição de algumas estratégias, mas o poder local, experimentalista, incremental, eu acho que é a saída. Fala, Roberto. Nós estamos falando de ideias muito ambiciosas. E o telespectador pode achar que isso tudo é impulso visionário e sonho. Mas é preciso compreender o seguinte: na transformação de uma sociedade, há sempre 2 elementos que têm de ser combinados. Há o impulso profético, a visão de um rumo, mas, ao mesmo tempo, o profeta, e todos nós devemos ser profetas, tem que demonstrar as primeiras prestações, tem que tocar a ferida com a mão, tem que encontrar uma maneira de antecipar aquele futuro numa realidade presente. Os primeiros passos para começar a trilhar o caminho. O Roberto tem uma expressão muito boa para isso, que é o possível adjacente. E o Brasil está procurando. Isso tem a ver com
o que você chama no Depois do Colonialismo Mental de quixote, de que o Brasil está precisando se quixotizar. Já não somos quixotescos o bastante? Não é bem isto que eu disse. Sabe que a Quixote, isso é o auxiliar realista Sancho Panza. E eu dizia Ele é o que... Quixote, eu sou o Sancho Panza. Que é preciso santificar... Eu compro esse romance. É preciso santificar o Quixote e quixotizar o Sancho. E é isso que nós queremos. Né? Então vamos lá. Eu falei que eu ia te pedir essa proposta. Que você tem. O seu parente liberal, Paulo Guedes, são liberais os dois? Há liberalismos e liberalismos, Pedro. O Paulo Guedes é neoliberal. É a escola de Chicago. É uma coisa recente, muito voltada para o primado do mercado. O liberalismo clássico era visionário. Era sonhador. Então, agora que eu não respondi sua pergunta. Exatamente. Agora que você já definiu liberal, neoliberal, a gente já entendeu onde você está, o que você propõe ao Paulo Guedes? Não. O pessoal do governo, eu acho que acredita que apenas a reforma da Previdência, a queda dos juros e algumas medidas microeconômicas é capaz de garantir que a gente volte a ter algum crescimento para reduzir o desemprego. Eu não tenho essa confiança. Eu acho que, dada a gravidade da estagnação prolongada em que o Brasil está, um impulso fiscal, que eu já vou dizer qual, seria muito bem-vindo. O BNDES, o nosso Banco de Desenvolvimento, tem muitas participações minoritárias em grandes empresas. Ele poderia vender essas participações, arrecadar dezenas de bilhões de reais e usar esses recursos para terminar as obras públicas paralisadas. Nós temos centenas, talvez milhares de obras públicas que foram começadas e foram interrompidas, que é o pior dos mundos, porque você já gastou um dinheirão e aquilo nem sequer está funcionando. É a imagem que o Caetano já usou do Brasil, uma construção em ruínas. Tudo é construção e já é ruína. Exatamente. Eu também tenho uma sugestão para os neoliberais brasileiros que estão transitoriamente no poder, que lhes permitiria ser fiéis às suas ideias e, ao mesmo tempo, prestar um serviço ao Brasil. Imponham o capitalismo aos capitalistas. Quer dizer, radicalizar a concorrência, quebrar os oligopólios. Isso está de acordo com as ideias deles. Se fizessem isso, seria uma bela obra. Nós conversamos com Roberto Mangabeira Unger, seu mais recente livro, Depois do Colonialismo Mental, Repensar e Reorganizar o Brasil. Já começamos a pensar um pouquinho hoje, a reorganização deixa com quem de fato é direito. E, Janete, tá para o ano que vem, você está lançando o seu Ética? Eu estou terminando esse ano, se tudo correr bem, Pedro, mas não posso prometer, não. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Até a próxima!